Você, quando precisa realizar algum tipo de situação, você se percebe insegura? Você questiona sua capacidade, seja intelectual ou de realização? Fica comigo nesse vídeo que eu trarei hoje um floral que fala sobre essa situação. Eu sou Eurene Palma, sou terapeuta floral de Bach, sou responsável pela plenitude corpo e mente e é uma grande alegria ter você aqui em nosso canal. É muito comum pessoas chegarem até mim com algumas queixas e dentre essas queixas ter por trás dela um sentimento de incapacidade. Incapacidade frente às questões da vida. Tem dificuldade de fazer algum tipo de atividade, esporte, exposição, enfim, se colocar frente aos amigos, e isso traz um conflito, traz uma tristeza muito grande. Às vezes, se não tomar cuidado, pode levar essa pessoa para um estado depressivo e não tratado até uma depressão, porque ela questiona a todo momento a sua capacidade. Ela não se vê capaz. A sua autoconfiança ela está tão em baixa que impede dela dar o próximo passo. A pessoa fica engessada. E isso é muito triste. Por quê? Porque, bem na verdade, esta é uma condição que foi atribuído ao longo da sua jornada. Então isso nós vemos nas próprias crianças, nós vemos nos adolescentes e nos adultos, em todas as faixas etárias. E aí quando você vai observar, você começa a fazer um caminho, começa a trabalhar essas camadas emocionais, você percebe que houve em algum momento da sua vida uma pessoa, uma situação que a colocou em estado de inferioridade. Ou ela ouviu que ela não era boa o suficiente para tal situação, ou ela ouviu do pai e da mãe que você é burra, você não consegue aprender matemática, por exemplo, você não consegue aprender uma língua. Nós pagamos cursos para você e você não está fazendo jus ao que nós estamos, ao sacrifício que nós estamos tendo por você. Isso, pessoal, é muito comum e é muito triste. Por quê? Essa pessoa, ela traz esta condição como verdade absoluta e ela impregna na sua alma, na sua essência como um todo e impede dela se realizar. Então, todas as vezes que ela é exposta a algum tipo de situação, como disposição, por exemplo, ela acaba perdendo às vezes até a oportunidade. Existem situações que até, vamos pegar um caso de crianças, elas acabam não indo nem a uma competição, porque ela acredita que não vai ser boa o suficiente, ela é incapaz. Aí nós vamos ter duas situações que caminham junto. Nós vamos ter o sentimento de inferioridade, a baixa autoconfiança e a autocobrança. Então ela cobra dela uma qualidade de esporte, né? Ela tem que ganhar, se ela não ganhar, ela vai prejudicar a família, o pai, a mãe, ela vai ser vista como a pessoa realmente, a criança incapaz, e isso pode se estender para toda uma vida se não for trabalhada. Então, este é o sentimento que nós chamamos sentimento Larte. São, na verdade, é o floral que trabalha nessa primeira camada. São os 19 complementares. Então, veja, na terapia floral de Bach, nós temos um sistema de 38 florais. Então, eu tenho os 12 curadores, eu tenho os 7 auxiliares e temos os 19 complementares. Esse complementar Larte, ele vai, na verdade, interferir no processo de personalidade, de estrutura interna. E se eu não trabalho essa causa externa, vamos assim dizer, esse sintoma, porque o complexo de inferioridade está relacionado ao quê? A um sintoma. Ela se vê assim, ela não é assim, ela está se enxergando dessa forma. Então, se eu não trabalho essa limpeza externa, se eu não dou condições para esse paciente entender e olhar e ressignificar toda essa estrutura, toda essa crença que ela trouxe ao longo da sua vida,
ela não vai se realizar. Ela vai ter dificuldades em várias áreas. Na área emocional, de relacionamento, no seu trabalho, no núcleo familiar, no núcleo social. Então nós precisamos fazer essa faxina, tirar esse sentimento larte, resgatar a sua confiança, porque muito possivelmente ela tem uma personalidade mais vulnerável. E essa vulnerabilidade, quando aqui ela é exposta e dá aquele sinal de alerta, é como assim, o meu consciente, né, conscientemente, eu entendo o que está acontecendo. Ou seja, conscientemente eu sei que eu preciso apresentar um determinado trabalho para uma equipe. Inconscientemente, a minha criança interior, aquela criança que por alguma razão da sua vida ela foi afetada com essa crença e aonde ela comprou como verdade que ela era incapaz de falar em público, ela era incapaz de se realizar na vida e etc, desperta. E aí esse momento LART aciona, né? Aciona aqui o seu inconsciente. Essa criança, ela grita, né? A criança que eu quero dizer, a nossa criança interna grita pedindo socorro. Você não vai conseguir, você não vai conseguir. E externamente, eu tô vendo aquilo, eu não consigo lidar muito bem com aquilo e eu me perco no meio do caminho. Então, o que a gente faz? A gente limpa esse aspecto LART, a gente faz uma transformação, a gente resgata essa autoconfiança, automaticamente dá o suporte para essa criança interior. Claro que isso nós vamos avaliar qual é o ponto que despertou nela, e aí a gente entra com o floral, para que juntas, né, ou melhor, juntos, esses florais possam proporcionar a esse ser um sentimento de confiança, do ir, do fazer. É acreditar no seu poder interior. É o nosso plexo solar. Né? O nosso plexo solar, ele que está aqui na nossa região umbilical, acima, na altura da cintura, ele tem essa capacidade. Então, assim, quando isso desperta aqui fora, né, essa situação, automaticamente você deve sentir um frio na barriga, você deve sentir uma situação estranha. Algumas pessoas fisicamente têm algum tipo de sequela. Por quê? Porque eu deixei de acreditar na minha luz. Eu deixei de acreditar nesse sol interno, nesse amarelo, né? Nesse amarelo que traz essa energia, que me impulsiona, que higieniza, que limpa, que depura, que faz todo o processo de transformação interno, a iluminação, né? O amarelo está relacionado com a nossa parte de iluminação, a nossa conectividade com o Supremo. Então, é o poder. E quando eu deixo de acreditar nesse poder e dou espaço para esse lado do sentimento de insegurança, de incapacidade, eu freio os meus próximos passos. Eu não dou espaço para que eu me realize. E isso faz com que a pessoa entre em um estágio de um momento depressivo, um momento de menos-valia. Ela passa a não mais crer que ela é capaz. Então, se essa situação acontece com você, entenda, isso não é verdade. É uma história que foi estabelecida e só você, somente você é capaz de modificar essa estrutura. Acreditando que sim, que você é capaz, que você tem essa força interna e que você ficar de braços cruzados, é óbvio, não vai chegar no seu objetivo maior. Mas quando você confia, você acredita, arregaça as mangas e vai, não há quem vá te parar. A partir do momento que você resgata isso, não tem para ninguém. Então confie, né? Se você porventura acha que eu não sou capaz porque eu ainda não tenho os elementos suficientes, não tenho conteúdo suficiente para fazer tal situação, se prepara. Se prepara, né? Vai estudar um pouquinho, vai alimentar esse seu recipiente para que você esteja bem nesses momentos que a vida colocar esses desafios no seu dia a dia. Então, fica aqui a dica para você. Acredite nesse sol que está dentro de você. Se essa situação que aqui eu trouxe faz sentido para você, deixa seu comentário. Na verdade, aqui é um espaço onde eu trago essas informações relacionadas aos florais, mas que nós estamos aqui para compartilhar uma com a outra, com os outros, né? Quem está aí do outro lado.
Eu estou aqui para ouvir vocês através do que vocês escrevem, para que eu possa, inclusive, gerar e trazer conteúdos que agreguem no seu autoconhecimento, no seu autodesenvolvimento pessoal. Então, se você gostou, deixe seu like. Se ficou até aqui, é porque fez sentido para você. Então, eu aguardo no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até breve!